E aí, minha gente, beleza? Tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui agora para vocês, para fazer uma explicação compacta sobre o conceito de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. É um vídeo especificamente para esse fim. Eu não vou querer dar continuidade a estudos mais específicos sobre trigonometria nesse vídeo. Pode ser que depois eu grave outros vídeos sobre trigonometria, mas eu quero esse vídeo para isso, tá? Então, preste atenção aqui e me acompanha. Acompanha o meu raciocínio. A ideia de seno e cosseno no triângulo retângulo já é uma ideia conhecida de todo mundo. Ou se não é, imagino que para entrar nesse estudo da circunferência trigonométrica, você deva primeiramente estudar trigonometria no triângulo retângulo. Inclusive no canal nosso aqui tem 2 horas, cada uma com quase 2 horas de duração. São 4 horas só sobre trigonometria no triângulo. Mesmo assim, fazendo um lembrete rápido, depois eu até apago aqui, a gente sabe que dado um triângulo retângulo e um ângulo interno dele, chama-se, um ângulo agudo dele, melhor dizendo, chama-se seno desse ângulo agudo, como sendo a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo agudo e a medida da hipotenusa. Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno de θ é o nome que a gente dá à razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. A gente até estuda tangente também como sendo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que também não deixa de ser, a tangente não deixa de ser a razão entre o seno e o cosseno, dividindo o seno por cosseno da tangente. Pois bem, essa é a ideia de seno no triângulo retângulo. Só que para estudar trigonometria na circunferência trigonométrica, as funções trigonométricas, a gente precisa ampliar o conceito de seno. Na verdade, a circunferência vem para facilitar essa ampliação da ideia de seno e de cosseno, também de tangente, para que faça sentido se falar em seno de um ângulo maior ou igual a 90 graus. Para que tenha algum significado se falar em seno de 120 graus. Porque num triângulo retângulo não tem como ter um ângulo de 120 graus. Também não tem como um triângulo qualquer ter um ângulo de 250 graus. E como dar significado a seno de um ângulo de 250 graus, por exemplo? Então é onde entra a circunferência. E aí a gente define a circunferência trigonométrica como circunferência trigonométrica como sendo o habitat, o novo habitat, vamos chamar assim, para as funções trigonométricas, seno, cosseno, para as razões trigonométricas. Vamos falar assim. O que é a circunferência trigonométrica? Depois eu vou entrar em certos detalhes, mas preste atenção, vou ser bem direto agora. A circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio unitário, ou seja, de raio medindo uma unidade de comprimento. E no centro dessa circunferência, ou com ele, você faz coincidir a origem do plano cartesiano. Então, você tem aqui eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Esse ponto aqui da circunferência, que eu vou chamar de A, que é o ponto 1, 0, ele vai ser denominado origem dos arcos trigonométricos. Porque nós consideraremos os arcos trigonométricos todos, entre aspas, partindo desse ponto A. Por convenção também, embora haja uma vantagem nisso, nós vamos estipular que esse sentido anti-horário é o sentido positivo. Então, os arcos que partem de A nesse sentido anti-horário terão medida positiva e os arcos que partirem no sentido horário terão medida negativa. Todas essas convenções são para que essa ampliação da ideia de seno, cosseno e tangente, quando eles passam a ter significado, quando esse ângulo mede mais de 90 graus,
para que essas definições, essas ampliações, não contradigam, não entrem em choque com as ideias de seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo, no triângulo retângulo. Então é isso, se eu pego um determinado arco, como sendo um arco trigonométrico, ele vai partir do ponto A, digamos que ele percorra até aqui na circunferência trigonométrica, esse ponto M aqui vai ser a dita extremidade do arco, tá? Isso aqui vai ser a extremidade do arco AM, certo? E pois bem, essa extremidade M no plano cartesiano XY é um ponto. Se é um ponto, ele tem uma abscissa, X aqui, e tem uma ordenada aqui. Eu estou fazendo à mão mesmo para você ir construindo junto comigo a sua ideia na sua mente. Pois bem, nós definiremos essa abscissa da extremidade do arco aqui como sendo o cosseno desse arco AM. E essa ordenada vai ser definida como seno do arco AM. O fato de essa circunferência ter raio unitário, tá? O fato de o raio dela ser 1, faz com que o seno de um arco no máximo seja 1, que é quando o arco mede 90 graus, ou 90 mais 360, que é 450 graus, enfim. Vale a pena saber que se você quiser avançar em trigonometria, precisa revisar também como transformar de graus para radianos, porque já existe uma outra justificativa para ser preferível radiano em trigonometria circular. O seno, no caso, é no máximo 1, o valor mínimo do seno é menos 1, o valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo do cosseno aqui é menos 1. Esse vídeo tem o objetivo de trazer essa definição de maneira mais rápida para que você possa acompanhar outras coisas que eu venho gravando, principalmente sobre números complexos. Mas vai ser útil para todo mundo que pensa em começar a estudar trigonometria. Então, essa abscissa da extremidade do arco é o cosseno, a ordenada da extremidade do arco é o seno, por definição. Então, se você pegar, digamos, o arco de 90 graus, o seno dele é 1, porque essa ordenada aqui é 1, e o cosseno dele é 0, porque a abscissa é 0. Se você pegar um arco de 180 graus, que é π radianos, o seno dele vai ser 0 e o cosseno dele vai ser menos 1. Se você pegar um arco medindo 270 graus, o cosseno dele vai ser 0 e o seno dele vai ser menos 1. Se você tomar um arco de 360 graus, o cosseno dele vai ser 1 e o seno vai ser igual a 0, já que o seno é a ordenada e o cosseno é a abscissa da extremidade do arco. Por exemplo, se eu imaginar aqui, vamos lá, vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Se você imaginar aqui um arco de medida 30 graus, um arco já meio conhecido de todo mundo, 30 graus. Você lembra no triângulo retângulo quanto é o seno de 30 graus? Você lembra que é 1/2? Pois bem, isso significa dizer que nessa circunferência, a ordenada da extremidade desse arco de medida 30 graus vai ser 1/2. Vai ficar exatamente na metade do raio aqui, já que o raio é 1. Enquanto que o cosseno, que vai ser essa abscissa, aqui é a ordenada, tá? Falei ordenada, não foi? E aqui a abscissa. Essa abscissa é raiz de 3 sobre 2. E aí você vai começar a brincar com isso. Se você quiser avançar, faça um desenho e comece a visualizar senos e cossenos de arcos notáveis. Por exemplo, se eu tomar como referência o de 30 graus, eu posso imaginar aqui o de 150 graus. Foi troncho, não foi? Lá vou eu de novo. 150 graus. Como 150 graus é 180 menos 30, é o suplemento de 30 graus, essas extremidades de 30 e de 150 vão ficar simétricas em relação ao eixo das ordenadas,
Então, o seno de 150 graus também é 1 meio. Já o cosseno de 150 graus vai ser o oposto desse. Menos raiz de 3 sobre 2. Se você pega, por exemplo, 180 mais 30, 210 aqui, ó, o cosseno dele vai ser menos raiz de 3 sobre 2 e o seno vai ser menos 1 meio. Você vai se utilizar muito das simetrias aí. E se você pega 360 menos 30, que seria aqui o arco de 330 graus, 330 graus, se você imaginar aqui 330 graus, o cosseno dele também vai ser raiz de 3 sobre 2 e o seno dele também vai ser menos 1 meio. Então, 30, 150 que é 180 menos 30, 210 que é 180 mais 30 e 330 que é 360 menos 30. Esses outros três foram obtidos a partir do arco de medida 30 graus. E aí, a partir de seno e cosseno de 30 graus, você dá significado a seno e cosseno desses outros. E essa ideia você tenta expandir para qualquer outro arco de medida entre 0 e 90 graus, para a partir dele, usando essa simetria, investigar qual seno, cosseno dos arcos, seu suplemento, seu replemento, que é o que falta para 360, e esse outro que alguns gostam de chamar de seu explemento. Mas o que eu quero fixar em sua mente aí, ajudar você a entender, é que constantemente estudando trigonometria, você vai rabiscar a circunferência trigonométrica, e o que você precisa lembrar é que ela tem raio 1, por definição, e que ela tem o raio é 1, que a origem dos arcos é o ponto 1, 0, que existe um sentido positivo e um sentido negativo para os arcos, e fixar também que, dada a extremidade de um arco, o seno é a ordenada da extremidade desse arco e o cosseno é a abscissa. Só que é o seguinte, se você não se contenta, feito eu, em ter simplesmente consumido essas informações e quer um entendimento um pouco mais amplo, feito eu quis, e quiser que eu compartilhe com você uma experiência minha, uma maneira como eu vejo isso, tá? Continue assistindo esse vídeo. Se você não quiser, você para por aqui. Mas eu vou falar aqui mais alguns minutos. Eu nem sei ainda, mas quando você estiver assistindo você vai saber, porque você vai saber quanto tempo o vídeo todo tem. Então, vá por mim, vale a pena. Você vai ampliar muito, isso vai ajudar você em física, isso vai ajudar você em trigonometria e vai ajudar você em números complexos e tudo mais que depender de trigonometria, certo? Vale a pena. Segura a onda aí, só 1 minuto mesmo. Eu dei uma pausa para preparar essa outra imagem aqui, só para deixá-la no lugar, mas na verdade você nem viu, porque eu voltei a gravar aqui agora para você não teve pausa. Mas vamos lá. Eu quero que você observe aqui, nessa imagem, um triângulo retângulo, que tem um ângulo de medida 30 graus, está aqui, ó. Ele, por acaso, tem hipotenusa 2, e aqui está o cateto dele que mede 1, aqui está o outro cateto que mede 1,73. A rigor, isso aqui é raiz de 3, tá? Mas esse software aproxima aqui. A rigor é raiz de 3. Beleza? Se você pede para esse software fornecer para você o seno desse cara, tá? Deixa eu colocar isso aqui na minha frente para ficar melhor para eu mexer aqui e explicar a vocês. Se você pede para esse software dar o seno desse ângulo, o seno desse aqui, você sabendo o que é seno, você pode simplesmente pedir a ele para dizer para você aqui, ó, seno é, estou digitando aqui embaixo, ó, B dividido por A. B dividido por A. Aí ele colocou aqui 1 meio. 1 meio é o seno desse ângulo aqui de 30 graus. 1 meio. Beleza? Se você pede o cosseno é o nome que eu estou dando, como sendo a razão entre o cateto adjacente, que é esse, e a hipotenusa, C sobre A. Tá aí
aproximadamente 0,87, que na verdade é raiz de 3 sobre 2. Está aproximado, é o cosseno desse ângulo de medida 30 graus. Se você varia a medida desse arco, veja que eu fiz de um jeito a fixar a hipotenusa, eu tenho minhas razões. Você vai mudando o ângulo e vai mudando aqui seno e cosseno. No fundo, se seno é cateto oposto sobre hipotenusa, eu queria que você fixasse uma coisa e até anote aí. Seno é para ser pensado, pelo menos no triângulo retângulo, como sendo a fração que o cateto oposto é da hipotenusa. Esse seno ser 0,9 é dizer que o cateto oposto é 0,9 da hipotenusa, ele é 90% da hipotenusa. De fato, 1,8 dividido por 2 dá 0,9, que é 90%, embora a gente não use percentual em geral. Mas o seno é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa. Cosseno é a fração que o cateto adjacente representa da hipotenusa. Tá? O que é que rola? Imagine que essa hipotenusa aumente ou diminua, mantendo o mesmo ângulo, o seno e o cosseno não vão mudar. Por que o seno e o cosseno não vão mudar? Porque quando eu fixo o ângulo e aumento os lados, todos aumentam proporcionalmente. Daí a razão permanece fixada. Então, a fração que esse cateto aqui representa dessa hipotenusa continua sendo 0,9 para esse ângulo aí de 64 graus. Repito que provavelmente está aproximado, tá? Não necessariamente é exato 0,9. Mas, enfim, a fração não muda, por isso que quando eu aumento o triângulo ou reduzo, o fato de eu aumentar proporcionalmente, eu gero triângulos semelhantes. Isso eu falo na aula de trigonometria no triângulo. Mas o que eu quero que você perceba é que se o seno é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa, que tal a gente considerar essa hipotenusa como sendo 1? Eu sei que é só uma das possibilidades, mas veja o que obviamente acontece quando você considera essa hipotenusa medindo 1. Quando a hipotenusa mede 1, o seno vai ser isso dividido por 1. O cosseno vai ser isso dividido por 1, que é o próprio isso. Então, num triângulo retângulo de hipotenusa 1, o cateto oposto ao ângulo já é o seno numericamente. E o cateto adjacente já é o cosseno numericamente, sem ter a necessidade de você dividir pela hipotenusa, já que ela vale 1. E aí é onde entra a história de eu tentar conceber aqui uma circunferência. E aí, à medida em que eu vou mudando esse ângulo, eu vou visualizando arcos na circunferência. Que tal agora a gente colocar os eixos para aparecerem para a gente, como se fossem aí os eixos cartesianos? E que tal que esse ponto aqui agora, que eu chamei de M, seja visualizado como sendo a extremidade de um arco. E aí agora, o cateto oposto vai bater com o próprio seno, já que o raio, que é a hipotenusa, é 1. O cateto adjacente vai bater com o próprio cosseno, já que o raio ou a hipotenusa é 1. Enfim, a única coisa que precisa agora eu entender é que quando esse arco medir mais de 90 graus, apesar de eu visualizar um triângulo aqui, ele não vai ter um ângulo interno medindo 136. Então, esquece esse triângulo. Não olha mais para o triângulo. Você para de olhar para esse triângulo e passa a olhar para o ponto M em si, que é a extremidade do arco, feito eu mostrei no início do vídeo. Embora no triângulo, tá, esses catetos aqui e essa hipotenusa tenham medidas positivas, não faz sentido falar num lado de triângulo negativo, a não ser que fosse um segmento orientado. Na circunferência trigonométrica e no plano cartesiano, a gente tem quadrantes. Então, eu tenho aqui agora uma abscissa negativa.
Então, isso aqui, inclusive, nem vale mais. Por quê? Porque eu defini essas coisas como sendo a razão entre os lados do triângulo. Se eu quiser falar agora em seno do arco, eu vou pensar como sendo a ordenada da extremidade do arco. E o cosseno como sendo a abscissa. Inclusive, quando eu construí esse ponto M, para ele andar na circunferência, eu disse que esse ponto M fosse, o x dele fosse R vezes o cosseno, porque o R é a hipotenusa, e que o y fosse R vezes o seno. Quando esse R é 1, fica simplesmente cosseno e seno. Mas quando esse R for maior, o M está lá ainda. Mas, na verdade, para ser circunferência trigonométrica, você tem que considerar o raio como sendo 1. E a partir daí, para qualquer arco trigonométrico, ele pode medir 1000 graus, não tem problema. Ele vai dar várias voltas, vai parar em algum lugar. A abscissa desse lugar, desse ponto, é a abscissa é o cosseno do arco, e a ordenada dessa extremidade, desse ponto, é o seno desse arco. Simples assim. Por que foi bom a gente considerar o sentido anti-horário como sentido positivo lá na circunferência trigonométrica? É porque no primeiro quadrante, tá? No primeiro quadrante aqui, as abscissas são positivas e as ordenadas também são positivas. Então, quando eu dividir aqui, quando eu tomar essa ordenada aqui, que vai dar positiva, bate com cateto oposto sobre hipotenusa no triângulo retângulo. Então, não seria bom considerar esse sentido, porque senão o ângulo de 30 graus positivo, se fosse nesse sentido, não ia ter seno aqui 1/2, ia ficar menos meio. Então, tudo funciona sem entrar em choque com conhecimentos prévios do triângulo retângulo, se você concebe o sentido positivo como sendo esse. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês tivessem uma mínima noção por que o raio é 1, que o seno é uma fração, é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa, que o cosseno é a fração que o cateto adjacente representa da hipotenusa, digo isto no triângulo retângulo, mas que quando quiser ampliar esse significado de seno e cosseno para arcos que medem mais de 90 graus, você não pense mais no triângulo, e sim pense na circunferência trigonométrica. Ok, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido com esse vídeo. Se gostaram, curtam. Isso é muito importante. Façam comentários. Se tiverem sugestões, também façam nos comentários. Se inscrevam no canal. Peguem esse vídeo e compartilhem pelo WhatsApp aí com outros colegas que podem aprender com ele. Fará bem a ele, fará bem a mim, porque eu quero que esse canal cresça e atinja mais pessoas. Enfim, tudo de bom para todo mundo. Um grande abraço e tchau!